para A igual a conjunto vazio, tem-se que o conjunto das partes de A é igual ao símbolo do vazio, né, o conjunto vazio entre chaves. E o conjunto das partes de A é igual ao conjunto vazio e conjunto vazio entre chaves. Nesse caso, o número de elementos de A é n de A igual a 0. E o número de elementos do conjunto das partes de A é n de partes de A igual a 1. Observando que n das partes de A é igual a 2, determine o valor numérico de. Bom, e aí tem a letra A e a letra B para fazer. Vamos tentar estabelecer aí um padrão em relação ao número de elementos das partes em relação ao número de vezes que tu faz o particionamento, partes das partes das partes. Então vamos pensar assim, ó, o que ele me dá? Que o conjunto A é o conjunto vazio. Então estabelecer isso, ó, conjunto A é igual conjunto vazio. Que outra informação ele me dá? Ele me diz também que, claro, se o conjunto é vazio, né, então o conjunto das partes desse conjunto A, que é o conjunto vazio, é dado por quem de forma descritiva? O conjunto vazio entre chaves. E se eu faço agora o conjunto das partes do conjunto das partes de A? Isso ele está me dando, ó, conjunto das partes do conjunto das partes de A. Então isso é igual a quem? Aí tu imagina, ó, isso aqui como sendo um elemento. Então eu tenho o conjunto vazio, que é subconjunto de qualquer um, e considerando isso aqui, ó, como um elemento, eu tenho isso assim, ó. E nota que isso eu não estou fazendo agora, ele está me dando, ó. Posso copiar daqui, ó. Conjunto das partes do conjunto das partes do A, está aqui, ó. O vazio e mais o vazio entre chaves. Bom, ele diz que nesse caso o número de elementos de A é 0. Aí isso vem daqui, ó. Se o A é vazio, realmente, né, o número de elementos do conjunto A é igual a 0. Ok. E diz que o número de elementos do conjunto das partes de A é 1. Então aqui, ó, P de A tem um elemento. Então dá para dizer que N de P de A, número de elementos do conjunto das partes de A, é igual a 1, realmente. E P de A é igual a 2, realmente. Ó, eu tenho aqui um elemento e aqui outro. Então dá para dizer que N de P de A é igual a 2, ou seja, 1, 2. Eu já posso estabelecer um padrão a partir daí, mas eu vou construir agora, até aqui tudo isso ele me forneceu no corpo da questão, né? Ele me forneceu essas informações aí. Agora eu vou fazer o conjunto das partes do conjunto das partes do conjunto das partes de A. Olha isso. Que na realidade, ó, se observar, é a letra A. Partes das partes das partes de A. Ele quer saber o número de elementos. Então vou desenvolver isso. Então vai ficar aqui entre chaves. Aí eu vou colocar primeiro o vazio, que é subconjunto de todos. Aí depois eu tenho o vazio entre chaves, aí acaba virando um elemento. Aí eu tenho, ó, eu estou fazendo partes daqui, ó. Então eu vou colocar assim ainda, ó, como terceiro elemento. E o quarto, os dois, que é o próprio conjunto aqui, ó, que seria o vazio e o vazio entre chaves. Ok? Então é como se eu pegasse assim, ó, isso aqui é um elemento A, isso aqui é um elemento B. Então tem o vazio normal, que é subconjunto de todos. Aí eu faço aqui o A sozinho, né, dentro de chaves. Aqui o B sozinho entre chaves, ó, isso aqui é o B, ó.
o B sozinho entre chaves, e aí depois o A e o B juntos entre chaves, ok? Bom, e aí o que eu observo a partir daí? Observo que o número de elementos de P de A, isso é igual a 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ok. E aí que eu quero te dizer que existe a tal lógica. Bom, primeiro que eu já tenho a resposta da letra A, né? O número de elementos de P de A, eu acabei de fazer aqui, ó, é 4. Ó. O número de elementos de P de A é 4. Então isso aqui, letra A, dá para dizer que isso aqui, ó, é a resposta da letra A. E a letra B? Bom, a letra B eu preciso fazer o N de P de P de A. Ó, preciso disso. Ó, aí vai ficar mais complicado, né, de a partir desse conjunto aqui, ó, montar os subconjuntos. Até poderia, né? Um pouquinho de trabalho fazer isso. Isso aqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui é o C, isso aqui é um conjunto D. E aí vai fazendo os subconjuntos. Ou então eu penso o seguinte, olha só. Quando eu tenho só um P aqui, ó, um P, eu fiz, deu aqui um que é, deixa eu colocar aqui de outra cor. Olha só, rapidinho aqui, ó. Esse 1 é o resultado de 2 elevado a alguma coisa. Lembra que o número de subconjuntos é sempre 2 elevado. Para dar 1 é 2 na zero. Para dar 2 é 2 ao elevado à primeira potência. Para dar 4 é 2 ao quadrado. E aqui, para dar 0, é 2 na 1. Então, tu observa que o expoente aqui, ó, é sempre 1 a menos da quantidade de P. Um Pzinho aqui na frente, eu botei 2 na zero para dar 1. Aqui eu tenho 2 Pzinhos, é 2 elevado à primeira para dar o número de subconjuntos. Aqui eu tenho 2, 3 Pzinhos, olha só, 2 na 2, que vai dar 4. Então esse 2 é o que? 1 a menos da quantidade de Pzinhos. Quantos Pzinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então o número de subconjuntos aqui será igual a quanto? Será igual a 2 ao cubo, 2 na terceira. E 2 ao cubo é igual a 8. Aí eu tenho então a quantidade de elementos nessa letra B. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.